Paz seja convosco, irmãos, amados amigos, todos aqueles que nos acompanham, nossa família, os irmãos da igreja. Paz seja convosco. Desde já tenha um bom dia, abençoado na presença do Senhor. Estamos aqui para continuar, a leitura da palavra de Deus. E nessa manhã vamos começar essa leitura com ali uma homenagem às honras, à palavra de Deus que temos feito. Então vamos ler no livro de Marcos, Marcos no capítulo 13, no versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O 31 diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, irmão, essa palavra é verdadeira. A palavra do Senhor afirma que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Elas serão eternas, elas são verdadeiras, Então, a palavra do Senhor é viva e eficaz, é verdadeira em nossas vidas. Então, tudo que existe, toda leitura da palavra do Senhor Jesus, nós devemos tomar posse para a nossa vida, porque ela é verdadeira e ela fala de todos os assuntos e ela supre todas as nossas necessidades. Então, vamos nesse momento na leitura do livro de Daniel, no capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. O Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em quatro. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará o domínio, grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os seus que a tiverem trazido, aí seu pai, e o que fortalecia naquele tempo. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos, de prata e de ouro, levará cativo para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exército, e um deles virá apressadamente, e inundará, e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentarão a multidão, e o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitas milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo dos tempos, isto é de anos, virá
apressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, por sua mão se fará destruição, e porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver, e lhe dará a uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virá o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação será arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano e subsistirá, e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul e contra um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão os projetos contra ele, e os que comerem os seus manjares, e o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Louvado seja o nome do Senhor. A mentira não prosperará, Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá os que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão um contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora, e aos violadores do concerto ele com lisonjas prevalecerá contra o povo que conhece ao seu Deus, se esforçará e fará proezas. E nos sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E cairão eles, serão ajudados em pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem aprovados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Esse tempo que ninguém sabe, E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais.
não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conhecem, honrará com o outro, e com a prata, e com as pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com os auxílios do Deus estranho, ao que o reconhece, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras, inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão suas mãos deste, Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão às terras, e as terras do Egito não escapará. E apoderar-se dos tesouros do ouro e da prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os lábios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armarás as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o livro de Daniel, né, ele é um livro apocalíptico, que tem características já do livro de Apocalipse, né, as revelações apocalípticas, né. Então, esse capítulo 11, ele já faz menção também, né, ao capítulo 8, né, que ele já vem trazendo, né, as revelações de Daniel desde o capítulo 8, capítulo 9, a preocupação, né, com o povo de Deus, a oração, a intercessão, né, e aqui falando das guerras, dos rumores de guerra, né, dos levantes, né, das nações, né, dos reinos, dos reis, mas a palavra do Senhor nos afirma no final, né, que todos, né, terão um fim tenebroso, né. Todos esses não prevalecerão, porque é um Messias desejado das nações. Esse sim quebrará todos esses deuses, né? Quebrará todas essas forças malignas, né? E no fim do tempo, né, ele mesmo prevalecerá, o Messias prometido, nosso Deus, né? Então, já são essas fortes revelações aqui no livro de Daniel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que ainda não é o fim. Essas revelações aqui também fica clara para Daniel que não é o fim. E como quando apareceu o anjo, né, a Gabriel, a Daniel no capítulo 8, e disse, né, quando ele caiu por terra, que ele não entendeu aquela tão grande revelação, aquela visão que ele teve, e ele disse, mas ainda não é o fim, né? Porque ainda não esse tempo final, a palavra do Senhor Jesus, ela encerra aqui dizendo, quando nós lemos aqui, né, em Marcos, no capítulo 13, no versículo 31, que diz, né, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo que está escrito, as revelações, as visões de Deus, todas essas não passarão, né? Acontecerão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai, né? Então, ficou algo em oculto, ficou algo guardado, reservado, que é o tempo do fim, né? Muitas coisas foram mostradas a Daniel em visão, mas menos o tempo do fim, né? Porque, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. E estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos nós, né, estejamos de sobreaviso, né, porque ninguém, senão o Pai, sabe, né, o tempo, a hora do fim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, permaneceremos, né, de sobreavisos e de vigilância, né, esperando, né, esse Deus, o Messias, né, que já veio, né, que morreu e que voltou aos céus, né, e a palavra de Deus nos afirma a sua segunda vinda, que ele
virá buscar a sua igreja, né? E o seu povo escolhido. Louvado seja o nome do Senhor.